Fala pessoas, dia 31/5, quarta-feira, e vamos falar um pouco ainda do assunto de ontem, do soco, segurança do Maduro, porque muita gente empolgou, achou que agora era a virada das coisas, muitas coisas com o Lira aconteceram, perdeu aí o governo algumas coisas na Câmara, acharam que agora as coisas desandariam. Porém, acaba a lua de mel entre Globo e Lula após elogios da ditadura e agressão a repórter. Isso que foi dito no Terra, né? E falam aqui, ó. O que se viu nos últimos 2 dias foi uma subida de tom contra o presidente. Demorou, mas previsível aconteceu. A lua de mel entre o jornalismo global e o petista chegou ao fim. Resta descobrir se conseguirão seguir como bons amigos ou assistiremos ao retorno do clima bélico. O que eu digo pra vocês que, por mais que aconteceu aí esse caso, faz tempo que vem subindo o tom, mas bem devagar. Porque esse foi o primeiro, assim, deslize, entre aspas, do Lula. Porque tudo isso é planejado, tá? Receber o Maduro é essencial para o bloco comunista conseguir avançar os seus planos no Brasil. É algo muito sério. Só que eu falei, uma hora o Lula vai ter que se decidir. Ou fica do lado do Putin, ou fica do lado dos Estados Unidos. E aí a gente vê o quê? Justamente que ele não vai trair as suas raízes. Mas vamos falar aqui sobre esse negócio de a mídia tá abandonando o Lula. Olha só, pivô disso tudo é o Maduro, de jornalista da Globo, agredida durante entrevista em Brasília. Vamos ver o que ela fala, tá? Ó, por exemplo, aqui, a entrevista nesta quarta-feira, a Globo News, Delis disse ter se sentido assustada com a hostilidade dos seguranças, especialmente os brasileiros, que ela afirmou estarem despreparados para esse tipo de evento. Ou seja, se fosse o Bolsonaro, não era despreparado, eram fascistas completamente diabólicos que devem ser dizimados da face da terra. Mas como é de esquerda, estão despreparados. E preste atenção, ela não disse que foi aí do Maduro. Por exemplo, o comitê da imprensa do Itamaraty, a imprensa brasileira, foi retirado do comitê porque havia uma exigência da equipe de Maduro, que queria uma sala reservadíssima para eles. Foi um absurdo atrás do outro, e o pivô disso tudo com certeza é Maduro. A jornalista detalhou a agressão sofrida, citando ter levado uma pancada acidental no pescoço de um segurança do ditador venezuelano, chamado de ditador, é um avanço, e em seguida o soco intencional no peito desferido por um agente brasileiro recrutado pelo GSI. Então, eu levei o soco, foi de um menino que deve ter 18 a 19 anos, que são recrutados, eles estão no serviço militar e são recrutados pelo GSI, absolutamente despreparados para esse tipo de evento. Eles entraram em pânico e junto a isso entraram no ritmo dos seguranças do Maduro. E aí ela deu aí uma separada na questão, falou que na verdade o soco foi do brasileiro, que foi um despreparo. Você percebe que por mais que a mídia eleva o tom, não eleva tanto. E a gente vai ver que não tem derrotas absurdas do governo federal, porque os caras ainda têm muito pano para passar. Olha só o Leonardo Sakamoto. Agressão a jornalistas em visitas de Maduro reedita o pior da era Bolsonaro. O cara conseguiu trazer o Bolsonaro de uma agressão, né, de um segurança do Maduro. O que tem a ver? Só que os caras não podem deixar o pano cair. Então eles fazem esse tipo de matéria, de comentários, né? Passa aquele pano. Por isso que eu falo, mesmo no Jornal Nacional ontem, né, quando foi falado com um tom muito ameno. Porque se fosse realmente algum segurança do Bolsonaro, era o fim do mundo. Notícia internacional, seriado na Google Play e um monte de coisa. Matéria no Fantástico de 1 hora, você pode ter certeza. Os tempos sombrios que o governo agora representa, lembrando a ditadura militar, certeza absoluta, tá? Lira exige do Planalto demissão de filho de Renan Calheiros do Ministério do Transporte, porque o Renan Calheiros fez postagens dizendo, né, que Lira é caloteiro, desvia dinheiro público e bate em mulher, etc. Estão brigando. E aí quando viram isso, já começou o pessoal a ficar mais animado, até porque foi aprovado o marco temporal na Câmara, né, projeto sobre demarcação de terras indígenas impõe derrota ao governo Lula. Por que eles queriam? Presta atenção, na prática, se promulgada, a lei vai paralisar todos os processos de demarcação em andamento. Há pelo menos 303 em tramitação. Hoje o Brasil tem 421 terras indígenas homologadas. Elas somam 106 milhões de hectares e tem cerca de 466 mil indígenas. Aí você vê aqui, ó, 421, eles queriam mais 303. O Brasil ia virar um terreno indígena. E aí a esquerda tem o controle absoluto dessas terras, porque ninguém pode entrar, não ser eles, não ser as ONGs. Fica muito fácil aí pro governo fazer o que quiser com essas terras. Mas o Lira, o negócio não funcionou. E aí o pessoal falou, agora o Lira vai acelerar, vai contra o governo. Ó, base do governo foi responsável por 99 dos 283 votos contra Lula no marco temporal.
Então você vê que teve aí uma movimentação que o governo perdeu, o governo federal. Lira diz que há a insatisfação generalizada da Câmara com o governo. Aí você já começa a ficar animado, né? O pessoal já viu, eu já vi no Twitter o pessoal ficando animado. Ah, o Lira agora vai. O Lira vai dar um pé na bunda do Lula. Só que o Lula convoca a reunião de urgência para tentar evitar novas derrotas na Câmara. E aí, como é que ficou? Saiu agora 10 da noite. Urgente após liberação de 1,7 bilhões em emendas, Câmara aprova MP dos ministérios. O presidente Lula foi alertado por Arthur Lira sobre os problemas de articulação da base governista na Câmara dos Deputados, mas 1,7 bi acho que é o suficiente. E por isso que eu digo, não adianta você se animar muito, porque o dinheiro é complicado. Quando aparece aí, o que acontecia? Quando era Bolsonaro, não, mas é o orçamento secreto, que não pode, uma coisa absurda, né? Porque tem também a questão da rachadinha. Mas quando você vê 1,7 bilhão, eu acho que o brasileiro não tem nem noção desse número. Bilhão, milhão, deve ser bem parecido. Se o brasileiro soubesse a diferença da quantidade que é de 1 bilhão para 1 milhão, ficaria muito pasmo com o que acontece no Brasil. Mas brasileiro não tem muito essa noção. E não liga. Por isso que eu falo, a aproximação com Maduro causa mal-estar e atrapalha planos de Lula em unir o continente. O brasileiro, né, ele ainda não reparou ainda no que está acontecendo, porque a Venezuela é meio longe, não acontece, só algumas regiões do Brasil conseguem aí visualizar isso. Olha só o que o Márcio fala: votei em tu, Lula, mas vamos fechar um pouquinho a boquinha. Tá falando besteira. Democracia não existe na Venezuela. Os caras votaram no Lula e não sabem nada da questão de geopolítica, das ligações do Lula com a questão comunista com o Putin, não sabem nem nada disso. E quando aparece esse tipo de declaração, são pegos de surpresa. Por isso que eu sempre falo quão é importante você saber o que você está fazendo. Porque quando você está votando, ou como esse Márcio aqui falou, votei no Lula, você tem que saber o seguinte, que esse 1,7 bi sai de um bolso e é o seu. Então quando você vai comprar alguma coisa, vai comprar um carro, né? Por exemplo, esse negócio do carro que tá vindo agora, aí, diminuição de imposto, não sei se você sabe, mas dependendo do carro com motor acima de 2.0, chega a 79% de imposto que você paga no carro. Pois é, então é isso que você tem que entender. A sua vida, às vezes, é miserável, né? Porque justamente você escolheu muito errado, ou não sabe cobrar, ou não tem noção do que acontece no mundo. Esse negócio do Maduro foi bem impactante, mas é o que eu digo, o Lula não faria isso à toa, tá? A gente vai falar muito da questão no final de geopolítica do que vem acontecendo no mundo. Trazer Maduro para o Brasil foi algo essencial aí para o Lula conseguir se posicionar, tá? Ataque que sofri de Lula foi uma afronta à democracia, diz Juan Guaidó, à CNN. Esse aqui é um social-democrata, mas é o que temos como oposição na Venezuela, falando que sempre tá ele aparecendo em vários lugares, não sei nem como está vivo, né? Porque se fosse o Oscar Pérez, o cara foi morto por se opor, né? Muita gente morreu na Venezuela se opor a Maduro. E o Juan Guaidó tem aí umas costas meio quentes, parece que falam que os Estados Unidos têm aí guardado ele para possíveis ocasiões que aconteçam, mas você vê que não acontece. Por isso que eu falo, não fique esperando que globalistas vão salvar a América Latina, porque os caras também não ligam pra gente. Se ligassem, eles não deixariam o estado que a Venezuela está, né? Opinião do Estadão, olha como o negócio foi impactante. Para o petista, evidências de atrocidades na Venezuela não passam de narrativas contra o companheiro Maduro. Vexame rasga de vez a fantasia de frente ampla democrática. O Estadão tecendo fortes críticas, porque a mídia sabe que o negócio complica. E você vai ver, por mais que a Globo bateu fraco, você vai que a jornalista lá falou, não, foram despreparados. Isso aí vai mudando, tá? O corpo vai crescendo. Só que aí, ó, tem muita emenda para dar para os deputados, tem muita coisa para ser aí, muito espaço para dançar. Então o Lula ainda tem um certo espaço e vem falando coisas como volta a defender moeda única em reunião com chefes do Estado da América do Sul. Imagina uma moeda única, né? Moeda única com país quebrado, como diz a Aline aqui. Venezuela, a gente compartilhando moeda com países terríveis aí, que tem uma economia patética. O que o Brasil vai acontecer? Nivelar por baixo. Você pega todos os países e nivela por baixo. E a América do Sul é complicado, tá? O Brasil, ele pode ser ruim? Pode, mas tem lugares bem piores do que o Brasil aqui na América do Sul. Então fiquem ligados. Depois de ter recebido o ditador narcotraficante de Venezuela com honrarias, tapete vermelho ainda dizendo que a ditadura daquele país é nada mais que narrativa, se o povo ainda não abriu os olhos, nunca mais abrirão. Né? Com certeza. Só que eu falo para vocês que isso ainda é pouco para o povo abrir os olhos. Porque receber o Maduro, o pessoal pode falar, igual a mídia fala, foi um erro. A pessoa, tudo bem, isso aí foi um erro, não vai impactar nas minhas contas, nas minhas finanças. É o que o povo imagina, né?
Só que não imagino o que tem aí, o futuro nos reserva, né? Para aliados, Lula pisou em casca de banana ao receber Maduro. Você não pisou na casca de banana, né? Depois ele levanta, tá tudo bem, tá? Se fosse o Bolsonaro fazendo qualquer tipo de, sei lá, contato com um ditador, seria algo absolutamente horrível. Eu mesmo fui crítico no final aí de 2022 a questão de aproximação com o Putin, né? Mas aí falam, não, mas tinha toda uma questão. Só que eu tenho informações que falam de fertilizantes que não é muito bem o que a gente ouviu aí do governo na época. Porém, fazer o quê? Tentaram, pelo visto, houve estratégias. Achei estratégias péssimas, tá? Falar que Putin é um conservador, por exemplo. Mas enfim, passou, nos ferramos, estamos aqui. Vamos falar agora do futuro do Brasil, porque a Câmara vai discutir projeto para barrar a compra de energia da Venezuela. Então você vê, o Congresso, por mais que ele tenta resistir, o Lula ele é muito habilidoso com as palavras e aí eles vão deixando passar, mas pelo visto ainda existem limites. Esperamos que existam aí limites, né? Gasolina deve encarecer em quase todo o país, exceto em 3 estados. Vem a questão do ICMS. O Flávio Dino falou, não vamos ficar de olho nos postos, mas aí o que acontece? O ICMS é um tributo, né? Um imposto do estado. Aí quero ver como eles vão segurar. O que eu digo para vocês é que Lula provavelmente vai chegar na Petrobras e vai segurar aí os preços, né? Isso é uma forma muito errada de você regular os preços, né? O Estado regulando os preços, porque isso é o que acontece. Provavelmente a Petrobras vai quebrar novamente, como aconteceu. Todos nós pagaremos contas ainda maiores, mas o povo é aquilo, né? Será que a Petrobras aguenta mais uma quebra? Mais de 1,4 milhão de pessoas ficam sem pagamento do Bolsa Família em maio. Ou seja, 1 milhão e não é bilhão, tá? É 1 milhão e 400 mil pessoas estão sem o pagamento, né? Fizeram L provavelmente. Mas é aquilo que a gente tem que pensar, né? Se existe o arcabouço aí e precisa de arrecadação e gastar pouco, por que não cortar de Bolsa Família, né? Será que 1,4 milhão vai para as ruas? Acho que não, né? O povo ele é bem assim sutil, né? Ainda mais se for esses últimos que apareceram aí, acho que eles não vão reclamar, né? E agora? Como é que vai fazer? Se o Lula tiver controle do Brasil, pode até calar essas pessoas se quiserem falar alguma coisa, né? Mensagens de Cid mostram reunião secreta de Bolsonaro com vice-PGR Lindora. E aí o que acontece? Existe todos uns encontros secretos. Quando era com Bolsonaro, eram secretos. Lula, falamos ontem, fez aí o churrasco com os ministros, nem celular podia entrar. Mas aí não era secreto. Aí não é secreto, porque eles fazem ao aberto. Aí quando pegam do Bolsonaro, falam assim, não, era secreto. E como é que as pessoas reagem? Não vejo a hora de abrir o Instagram com a notícia que o Bolsonaro foi preso, tic-tac, né? Bolsonaro nunca soube o que significa o nome República, ele sempre agiu às margens da legalidade. Mas o Lula se encontrando com os ministros do STF para fazer um churrasquinho com aquela picanha maravilhosa, não pega nada. E por isso a gente vê que o Brasil tá essa porcaria. Porque o brasileiro não faz a mínima ideia de como interpretar política. Aí a gente tem que se perguntar, ou é questão moral, se é falta de conhecimento, se é ignorância de ignorar fatos, não sei. São tantos detalhes que o Brasil tem pra gente analisar que fica meio complicado. Eu tenho minha opinião. Casal de ex-MST abandona a CPI por medo de processo e perguntas governistas. A Gleice Hoffmann pôs os caras na parede e fica ameaçando, falando, não, porque você não tiver prova, isso é crime. A pessoa ficou com medo, as pessoas vão lá falar sobre a questão do MST, se sentem completamente amedrontadas, o pessoal foi embora, porque começa, né, não é fácil, o político tem uma lábia muito poderosa e as pessoas ficaram com medo, e aí que eu falo dessa questão da CPI do MST, ó. MPE pede que PGR investigue silenciamento de Samia Bonfim em CPI do MST, cortaram o microfone dela, Samia tem microfone cortado de novo em CPI, você está abrindo provas contra o senhor, então o que acontece? Mutaram ela de novo. E aí o que acontece? Daqui a pouco essa CPI vai virando uma propaganda pro MST. E vai ser um tiro no pé. Só tô de olho. Porque os caras estão lá, ó. Tá todo mundo rindo. Eles estão dando risada. Aqui é aquela coisa. A esquerda ela não brinca em serviço. Uma coisa que demonstrou aí durante todo esse tempo, né? Mas é aquilo, né? Uma briga aí de sociais-democratas. E falando em social-democrata, a MBL abandona a organização de ato
pró-Dallagnol. O que aconteceu? O que aconteceu é que queimaram a largada, né? O que eles pensaram assim? Na verdade, não tiveram muita escolha. Porque como o governo acelerou essa questão de caça às bruxas, e o Deltan teve uma queda muito rápida, inesperada, olha como o tempo é essencial na estratégia para você conseguir dominar seu inimigo. Com a aceleração rápida, brusca do Lula, acontece que eles não tiveram tempo de se proteger. E a questão de 5 meses não deu pro pessoal da direita esquecer o que o MBL fez. Aí quando o pessoal Deltan, MBL, se une com aí deputados que seriam da base, viram amiguinhos, o pessoal fica revoltado. Fala assim, pô, esses caras destruíram a gente durante todo esse tempo. Fizeram movimentos contra o Bolsonaro, agora quer que a gente vá pra rua? Pegou mal, entendeu? Então o MBL queimou a largada, porque a aceleração do Lula foi muito rápida. Eles tentaram, queimaram o pneu, não conseguiram, e não alcançaram e tiveram que cancelar, tá? Só que aquela coisa que eu falo, uma coisa que eu sinceramente tenho quase que certeza, daqui 2, 3 anos acho que o povo esquece. É que 5 meses é pouco tempo, mas vai ter uns ou outros aí gritando para não se unir ao Deltan, mas acho que a maioria da população uma hora cederá aos sociais-democratas. E é o futuro do Brasil, eu acho, né? STF condena Collor a 8 anos e 10 meses de prisão. Veja como votou cada ministro e vamos ver. A gente soube aqui que eles queriam 33 anos. 8 anos e 10 meses, porque Collor fez a besteira de ficar do lado do Bolsonaro e ele não tendo, assim, vamos dizer, uma carreira muito limpa, né? E acabou aí se ferrando, porque os caras não perdoam, né? Digamos, não vou chamar de traidor, né? Mas pessoas que não estão alinhadas e têm problemas aí com, nesse caso, a justiça, né? Pentágono diz que jato chinês realizou manobra agressiva perto de avião militar dos Estados Unidos. Começou, né? A gente falou da China aqui ontem, ó. Xi pede a chefes de segurança nacional da China preparação para o pior cenário possível. Então, pelo visto, está escalando. E por isso que eu vejo a situação do Lula receber o Maduro uma coisa bem assim inusitada e perigosa. Porque nem mesmo o pessoal da esquerda estava preparado para receber, né, um cara como Maduro aqui no Brasil. Estados Unidos mandam generais ao Brasil conversar com o governo Lula para deter a ameaça chinesa. Os Estados Unidos sabem o que está acontecendo no Brasil. Eles têm noção de que vai acontecer. Tá? Não é bobo. Até o próprio Bolsonaro falava no cercadinho da questão, né, do Brasil aí ser dominado por esse bloco vermelho. Está acontecendo. E o Lula se reúne com o alto comando da aeronáutica e do exército. Tá? Atualização: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quarta-feira apenas com o alto comando da aeronáutica. O encontro faz parte da estratégia do Palácio do Planalto de pacificar as relações com as Forças Armadas, que estavam tensas desde a transição e do início do governo. E eles precisam, porque se o Brasil ele tomar uma forma, roupagem vermelha, os militares vão ter que estar alinhados. Tá? Inclusive você vê muito militar youtuber, tem militar youtuber, eles estão todos vermelhinhos. Pois é o novo mundo, né? A África do Sul dá imunidade que permite Putin a cúpula do BRICS, porque o Tribunal de Haia falou que ele é um, né, criminoso, tem que ser preso. Mas como é do BRICS, a África do Sul vai receber. Fico me perguntando quando o Lula vai receber o Putin no Brasil. Já recebeu o Maduro? O que é? Aí vamos ver se ele tem coragem. Você vê que o Lula, ele tem esse espaço, né? Ele só não tá elogiando o Putin e atacando o Zelensky abertamente. Mas falta só isso. Só falta isso, tá? Para finalizar, a Google diz ao STF que pagou 2,1 milhão em anúncios contra a PL das fake news. Você vê, se eles estão investindo tanto dinheiro assim, não é brincadeira. Só que a PL ela vai ser desmanchada agora, não passou, foi um negócio muito, né, impactante, então eles vão tentar passar por pequenos pedaços. Vamos ver como funcionará. E a gente espera que a gente fique aqui. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembrando, Pix para ajudar o canal que não tem propagandas, e também temos a questão do link da Amazon. Clicou, navegou, comprou e ajudou o canal. Maravilha? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.